Meus irmãos, a paz de Jesus. Eu peço aos irmãos que se inscrevam nesse canal e também no canal Pão da Vida. O feriado de Natal está chegando, o feriado de Natal e do Ano Novo. São dois feriados importantes e são duas datas que, para quem está passando por um processo de separação, um deserto de restauração familiar, vem muita dificuldade, se levantam muitas situações complicadas e as dúvidas são inúmeras as dúvidas. Eu não estou aqui nesse vídeo tentando trazer resposta a todas as dúvidas de forma alguma. Eu creio que todas as respostas elas vêm do Senhor. É o Senhor quem vai direcionar, vai dar as estratégias. Mas, irmãos, temos que crer. Crer que Deus ele sempre vai fazer o melhor e que Ele cuida de nós e da nossa família. Eu vou ler um texto da palavra que diz assim, lá em Êxodo, no capítulo 2, no versículo 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomando uma arca de junco, a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. O texto aqui fala de Moisés. A criança, esse menino, que foi colocado dentro de uma arca, era Moisés. Quem fez isso? A mãe dele, Joquebede. O que acontecia? Qual era o cenário para poder a gente se situar rapidamente? O faraó, ele mandou matar todos os meninos dos hebreus, e Moisés era um deles, uma criança, filho de hebreus. E essas crianças estavam sendo mortas. Ela escondeu o filho dela durante 3 meses, diz o texto no versículo anterior. Só que a criança vai crescendo, quando é bebê muito pequenininha, a gente sabe que dá para controlar, mas à medida que vai crescendo, vai fazendo mais barulho, e aí o texto diz que ela, não podendo mais escondê-lo, ela pegou a criança, colocou numa arca, tapou a arca, betumou, selou a arca com betume, com o menino dentro, e colocou à borda, à beira do rio Nilo. Foi um ato de fé daquela mulher. Pode parecer um ato de loucura, mas foi um ato de fé. Muitos irmãos, muitas irmãs, principalmente, possuem filhos. E no meio desse furacão que é o deserto, que é uma separação, esse turbilhão de coisas, o que faz com o filho? Às vezes o marido está lá com uma outra mulher. Essas situações, elas acontecem, e muito. E o que se faz quando não tem o que fazer? Porque a gente não pode privar o pai ou a mãe, por mais que estejam tomando as atitudes absurdas que eles estão tomando, por mais que estejam fazendo as escolhas que eles estão fazendo, a gente não pode privar eles de ver os filhos. Existe um nome para isso na lei, que é alienação paternal ou alienação parental. É quando um dos lados, quer privar o outro lado de ver os filhos. Isso não pode, irmãos. Isso é até um crime. É uma coisa que complica um pouco do lado do irmão e da irmã. Então a gente não pode impedir o marido, as irmãs aí, de ficar com os filhos. E também não pode impedir o marido de ficar com a OM, com a outra mulher. E o que faz? Quando a gente não pode mais fazer nada. O texto ele diz aqui, não podendo porém. Aqui ela não podia mais o quê? Esconder a criança. Aí o que ela fez? Ela creu em Deus. Ela colocou a criança dentro de uma arca, olha que loucura, humanamente falando, e botou à beira do rio Nilo. E foi Deus quem guardou aquela criança, porque o rio Nilo ele é infestado de bicho. Tem crocodilo, tem hipopótamo, tem tudo naquele rio. Até hoje tu encontra tudo naquele rio. Alguém pode dizer assim, mas Miriam estava ali seguindo, a irmãzinha estava seguindo. Ela estava seguindo, olhando de longe. A palavra fala que ela estava de longe. O que salvou aquela criança foi o Senhor. Ele que impediu que qualquer mal acontecesse com aquela criança. Então, confia no Senhor. Você não vai estar entregando os seus filhos ou o seu filho, a sua esposa, ao seu marido. Você vai estar colocando na mão de Deus. Fala, Senhor, que o Senhor guarde, que o Senhor preserve e o Senhor livre de todo mal e de toda dificuldade. Legalmente você não pode impedir. Joquebede aqui também já não podia mais fazer nada. Ela não tinha mais o que fazer a não ser tomar essa atitude de crer. Essa é a atitude que devemos tomar, de crer. Eu sempre conto aqui no canal que no início do meu deserto, quando eu tive que deixar o meu filho lá na casa da avó do meu filho, onde está a mãe dele, eu sempre falo que eu saí daquela casa, deixei ele com o coração apertado, chorando. Eu abri a palavra do Senhor, eu entreguei ele ali para minha sogra pegou ele no braço, abraçou ele, e eu abri a palavra de Deus, e quando eu abri pedindo ao Senhor na rua, no meio da rua, em lágrimas, eu abri a Bíblia, veio assim, e a sua sogra tomou a criança nos braços e foi para ela como uma mãe. E ali naquele momento eu entendi que Deus, Ele ia dar graça, Ele ia cuidar daquela criança através daquela mulher.
ia ser como uma mãe para ele. Então Deus ele faz. O feriado vem aí, a gente tem que combinar datas, né? Um fica com os filhos no Natal, o outro fica no Ano Novo. É uma situação difícil, mas é possível de administrar. Tem que ter sabedoria. Agora, quem não tem filhos e vai passar pelo Natal e pelo Ano Novo, passe no Senhor, passe esses feriados no Senhor. Sobre o Natal, eu quero até falar mais a fundo sobre esse feriado, mas eu devo falar hoje ou amanhã no canal Pão da Vida, que é o canal sobre estudos da Bíblia. Eu quero falar sobre essa data, a importância de se comemorar a verdade, e existe uma verdade no feriado de Natal. Agora, a importância de recusar a mentira, e existe uma grande mentira no feriado do Natal, que é a maior parte dele, ou quase ele todo. Então eu vou falar entre hoje ou amanhã no canal Pão da Vida, provavelmente uma live hoje ou amanhã. Sobre o Ano Novo, é uma virada de ano, né? Nós sabemos que é um marco, é um ano que se vai, um ano que inicia, mas passa no Senhor. Não manda presente, não compra presente, não manda, não faz nada, tá? O outro lado não precisa saber que você está vivo. Viva você com Deus, tá? Fique no Senhor, firme. Não viva migalhas, não queira ativar o modo dependente emocional. Não. Fica no Senhor. Fique em paz. Se fortaleça em Deus. Mergulha no Espírito Santo. Como Ezequiel mergulhou na torrente das águas purificadoras. Um rio que cada vez mais, quando ele andava, mais ia envolvendo ele. Mergulha. Se você mergulhar, vai acontecer o tsunami lá fora. Vai acontecer o tsunami lá em cima. E você não vai ver nada. Tem uma coisa interessante, os mergulhadores, quando houve aquele grande tsunami na Ásia, os mergulhadores que estavam naquela região, eles não sentiram nada, porque eles estavam mergulhados, né? Eles não estavam na superfície. Então mergulha, meu irmão, mergulha, minha irmã, mergulha em Deus, vai para a igreja, ora, busca, tá? Porque aí você vai conseguir passar por essa situação de uma forma tranquila, tá bom? Queria deixar com os irmãos essa breve mensagem. Façamos como Joquebede. Foi um ato de fé daquela mulher. Ela colocou aquela criança na beira do rio e Deus guardou aquela criança. Nós vemos esses atos de fé na Bíblia. Eu vou, antes de encerrar, falar um outro ato de fé. Quando Ana pega o seu filho Samuel, né, um bebê, e entrega para o sumo sacerdote Eli, que foi um ato de fé. Porque Eli, ele não conseguia cuidar nem dos seus filhos mais velhos. A palavra diz isso. Ele tinha 2 filhos adultos que ele não dava conta. Imagina aquele homem que já não estava dando conta dos filhos adultos, que estava com a vista escurecida, quase cego, um homem decadente, espiritualmente falando também. Imagina ele cuidar de uma criança. No entanto, Ana foi lá e colocou ele diante do Senhor. E aquele homem ficou cuidando daquela criança. E ela ia todo ano lá levar roupinha para o seu filho. Que ato de fé, né? E ela tinha feito um voto com Deus que ela faria isso, se Deus permitisse com que ela engravidasse. E ela cumpriu o voto dela. Então vamos crer no Senhor, confiar nele, que ele vai operar o milagre, ele vai abençoar e nenhum mal vai acontecer. A paz do Senhor Jesus.